Como que foi? Queria ver como que foi a primeira experiência de vocês com a sequência narrativa. Muito sofrimento, deu tudo certo? Como que foi? Depois vocês me contem aqui. E queria rapidinho também comentar que as devolutivas das correções, só para vocês saberem, eu faço conforme a data de envio no e-mail. Então, eu estou nesse momento nas redações que foram enviadas no dia 23, segunda anterior, né? Segunda passada. Então, quem mandou entre o dia 23 e hoje, nessa última semana, eu não devolvi ainda, tá? As anteriores, todas devolvidas. Caso você tenha mandado antes do dia 23 e não recebeu algum texto, pode mandar, pode falar para mim, manda por mensagem, porque tudo que tinha já devolvi, tá? Então, só para localizar vocês no tempo, do dia 23, né? Eu estou no dia 23, então, anterior ao dia 23, está devolvida já a correção. Daí dá uma olhadinha, olha no spam, porque no começo do curso é super comum, às vezes a redação fica no spam, porque o e-mail de vocês não reconhece como um endereço seguro, aí ele joga para o spam, maravilhoso. E aí, como foi fazer a sequência narrativa, gente? O que vocês me contam sobre fazer uma situação de sequência narrativa? Deu tudo certo? Foi legal? Foi traumatizante? Não foi traumatizante? Me conta como é que foi, né? Para que eu entenda o sentimento de vocês nesse momento. Hoje a gente ainda continua legal, né, Maria? Mais criativo. Eu gosto, eu acho que a progressão ela dá assim um espaço, né, diferente para a criatividade. Eu acho interessante. Bom, então eu coloquei hoje progressão de novo. Sofreu, Ana? A segunda, né, gente? Mas a segunda tinha como personagens os sinais de pontuação, uma loucura, né? Eu falo que aquilo é um surto, assim, a proposta é um surto, né? Eu vou corrigir, tá? Se vocês já mandaram, né? Eu vou dando devolutiva para que vocês tenham noção de como foi, né? A situação, como que vocês se saíram. Muito bem, gente, vamos lá. Então, hoje ainda tem progressão. E como eu devolvi a maioria dos resumos, né, quem tinha mandado até o dia 22 aí as propostas, eu coloquei um outro resumo. E é assim que a gente vai caminhando no curso, tá? A gente vai trabalhando assim, avança uma casa, volta uma. Avança uma casa, volta uma. Até porque, o que é para mim importante? Que vocês se acostumem com esses modelos de propostas, a maioria esmagadora, né? Acho que de quem está aqui, por exemplo, não está geralmente acostumado com esse tipo de produção no cotidiano, no ensino médio, está mais acostumado com o padrão, né, de redação mais básico. E eu diria que o principal desafio é o que a Ana citou aqui, a segunda é sofrida, mas por quê? Porque é uma proposta muito fora, né, do padrão, do que vocês estão acostumados. Então, queria pedir, por favor, para vocês lerem comigo a proposta 2, eu não vou começar pela 1, que é o resumo, vou começar pela 2, tá? A proposta 2 é uma progressão narrativa da UFPR. E então põe aí, vou pôr aqui no chat também, ó. Proposta 2, a gente está começando hoje. Então, para quem está prestando atenção, entrou um pouquinho depois, ó, progressão. A gente começa ainda falando dela, progressão textual. E a gente conversou outro dia, né, que a progressão é um espaço de tempo, assim, para continuar, concluir, né, então é um tipo de comando mais geral, assim, de variações de continuação. E aqui ele diz assim, ó, vou aumentar um pouquinho o tamanho desse slide, que aí fica melhor para vocês lerem o comando comigo também.
Então, ele diz assim, ó, o comando, que escreva um texto, ele pediu para vocês escreverem um texto narrativo contando os fatos apresentados no excerto e elabore um desfecho para a história. Então, ele já diz que é um texto narrativo, né? Uma sequência de uma narrativa, porque ele diz que você vai escrever o texto contando os fatos que estão, né, que foram mencionados no trecho ali apresentado, e vai elaborar, você vai elaborar, então tem continuação, né, do texto, vai elaborar um desfecho para essa história. Você vai criar o fim dessa história. E aí ele diz que o seu texto, então, deverá fazer a transposição, já eu explico isso, tá, gente? Ele pede a transposição da linguagem visual para verbal, ou seja, eu preciso, né, que o texto passe de imagem para a composição escrita, então esse é um pequeno desafio. Segundo ponto, eu vou precisar que haja a transformação daquela imagem numa narrativa coerente, tanto que ele fala que eu tenho que fornecer elementos para que o leitor possa compreender, né? Então ele deixou bem claro ali, compreender o contexto narrado e o comportamento das reações, então os comportamentos, as reações dos outros, né, personagens, sem que o leitor recorra às imagens. É como se o leitor, só de ver, ele chegasse à conclusão do que você está, de fato, ali descrevendo, né? Então, ele quer que você se baseie na imagem para construir e concluir a história que foi ali apresentada. Bom, gente, vamos lá. Então, a gente aqui tem uma proposição de 10 a 15 linhas. A gente vai fazer esse, né, considerando 10 a 15. Sobre paragrafação, eu conversei um pouquinho já sobre isso com vocês, mas eu vou retomar, que eu acho importante. A paragrafação, né, quantos parágrafos eu vou ter, eu colocaria para esse texto 2, né, ou no máximo 3, sendo o último, então lembrar que o último parágrafo vai ser o fim da história. E o fim da história não está nos quadrinhos. É você quem vai criar e desenvolver esse fim da história, tá bom? Vou voltar aqui um pouquinho na imagem. Repito, essa foi uma prova oficial da UFPR mesmo. Na época, gente, foi muito criticada essa prova. Só falar sempre. Toda vez alguém reclama, pobre redação, a disciplina tão tranquila, e o povo reclama de redação. Ó, então, ele colocou aqui para a gente essa situação aqui, ó. Estava tentando aumentar, deixa eu ver, mas não deu muito certo. Então, eu tenho que levar em conta isso aqui. O garoto, então, ó, está caminhando no bosque, tem uma pequena enumeração entre as telas, né, ali, os espaços, os quadrinhos. E aí o 1, ele está caminhando, tem a cidade, né, então provavelmente ele está vindo para essa cidade, não fica claro isso. E tem o que em volta. Imagine que vocês tivessem que criar a ideia de espaço. Então, eu tenho que pensar assim, que espaço é esse aqui? É noite, né? Vocês vão anotando ideias aí, tá? É noite, porque ele está, né? Tem estrelinha no céu, então é noite. Que mais que a gente tem ali que é importante vocês observarem no primeiro? Ele está bebendo, né? Ó, vou pôr aqui, então, informações. No quadrinho 1, é noite. O Ray, né? Então, Ray
o que ele estava segurando? Uma lata de cerveja, não dá para saber exatamente, mas aparentemente ele está, então, bebendo, né, ingerindo essa substância. Então, está bebendo. O que mais que chamaria a atenção de vocês no quadrinho 1? Vai fazendo essa leitura do que você está vendo, que informações que você está considerando para isso. Vamos lá. No 1 primeiro, tá? Depois nos outros. Que mais? Além disso. É noite, ele está bebendo, ele está onde, gente? Num bosque. Ele está numa área com natureza, né? Ok. Daí olha para o segundo. Então vamos olhar para o. Aliás, antes do segundo, ele vê a pessoa no chão. E ver a pessoa, né, ali faz com que ele pare. Ele está caminhando, então ele para de caminhar para ver o que está acontecendo, né? Qual é a situação. E aí, então, a gente tem o quadrinho 1. No segundo, o que nós temos? Ele parado, olhando, né, para a figura ali na árvore, parece uma mulher. Tem um cemitério, o que tem em volta ali? Não tem cemitério, não, gente, não é cemitério isso em volta parece Dead Walking. É Walking Dead, né? Vocês colocaram essa ideia, parece que ele está num lugar de zumbis caminhando. Então ele não está no Walking Dead, não é uma caminhada entre zumbis, ele não é um zumbi, mas ele está vendo a menina caída, desfalecida. E a face dele, olha no segundo ali, no segundo quadrinho, a expressão facial dele é assustadora, porque ele vê que ela está aparentemente, né, caída ali naquela posição, e naturalmente isso gera para o processo, né, do texto um possível clímax. Então, tem um momento de maior tensão, e esse momento foi oferecido quando ele chega perto dessa menina caída e algo vai acontecer. Então, ele está ali olhando para ela, desesperado, conversando, e aí, de repente, lá no terceiro quadrinho, volto aqui, ó, terceiro, a gente tem a situação de resolução do conflito. Então, ele leva a mão à cabeça, ele fica preocupado, tá? Toda essa parte, né? Ele vai colocar, por exemplo, assim, essa informação de desenvolvimento, né, para a gente, que ele vai até ela, ele põe a mão, ele toma pulso para ver se ela está, né, realmente respirando. E a gente tem o item 4, quadrinho 4, que algumas pessoas chegam e veem ele, né, ali mexendo naquela pessoa e necessariamente não vai, né, naquela sequência ali não vai terminar, você que vai terminar. Então, qual que é a situação que eu diria assim, exige atenção de vocês nessa proposta, gente? Quando ele fala no comando em transpor, né? Deixa eu voltar aqui para o comando para vocês não terem dúvida. Então, o comando diz que você vai fazer a transposição da linguagem visual para a linguagem verbal. Então, olha só, a UFPR já cobrou essa ideia de transpor discurso mais de uma vez. Anota para mim o seguinte, ó, da proposta. O que é fazer transposição de discurso? Gente, a transposição do discurso, então, é passar da linguagem
verbal, perdão, da linguagem visual, desculpa, paraverbal. Então, é como se eu estivesse aqui, ó, isso, agora sim. Eu passo da linguagem visual, então eu passo das imagens para a situação que é uma situação verbal. Eu escrevo isso que aconteceu. Aí vocês vão dizer assim, como que eu faço isso? Tem muita informação. Então, anota outra dica. Eu vou ter que manter a lógica, peraí, a lógica do texto, tem início, tem meio, tem fim, e aí o fim eu que vou criar, né? E ele pediu, gente, um desfecho coerente com o enredo apresentado, né? Muito esforço. Então eu tenho que transpor a linguagem visual para verbal, manter a lógica do texto para que faça sentido, né? Esse processo. Eu tenho que usar os mesmos personagens, tá? Vou por aqui, ó, manter os mesmos personagens. Caso tenha nome, tá, gente? Nome. Vocês vão dizer como que é o nome dele. Na proposta tá dizendo qual é o nome? Tá. A proposta diz que ele se chama Ray. Então eu vou escrever considerando que é o Ray, né? E o Ray vai escrever continuando essa situação. Usar verbos no passado, ó, mesma dica da última semana, usar verbos no passado, isso. Uhum. E aí criar um novo fim. Então a gente pode dizer assim, como que eu faço esse fim, gente? Como que eu vou criar um fim sem que pareça que eu estou só transcrevendo as ideias do que eu já vi. Então, que tipo de informação se colocaria no fim? Se colocaria um fechamento que volta naquilo que era tese sua ou da pessoa, quem está escrevendo, da pessoa que está escrevendo? Hum? Eu vou levar em conta que o conhecimento que eu tenho, né, esse tipo de situação vai gerar mais impacto. Então, seria, né, uma resposta para essa parte. Gente, então eu queria que vocês pensassem, é uma narrativa difícil? Vocês acharam mais difícil ou menos do que as da semana passada? Isso, Ana, boa pergunta. Boa pergunta. Esse texto não precisa ser necessariamente na primeira pessoa. Porque o comando, ele não deixa claro para a gente, ele não pediu explicitamente para fazer o texto usando primeira pessoa. Então, primeiro ponto, ele não cita explicitamente a pessoa, né, do discurso, o tipo de pessoa do discurso que ele quer. Não citou, a gente tem liberdade de escolha. Eu diria que a maioria dos textos que fossem assim, vocês sentiriam assim que eles vão mais para a terceira do que para a primeira pessoa, maioria. E aí, esse aqui, então, eu tenho que pensar, bom, sou eu que sou o Ray e vou contar a história, vou contar a situação toda lá, ou eu sou, que nem eu coloquei lá, uma pessoa que tem, né, um contexto assim, social e profissional diferente dessa relação. Então, eu posso ir, né, considerando ali para o final, pensar em que, gente, ele foi pego. A polícia
levou ele preso, acusou ele. Qual é o final surpreendente que eu posso trazer para cá? O que acontece de repente, né? O que pode ser, digamos assim, um fato que muda a parte final? Então ele foi preso e acusado injustamente. Isso é muito básico, muito senso comum, né? Nesse tipo de situação. Então, nesse aqui, se supor um parágrafo, apesar de estar escrito ali para dar continuação e um processo que conclua coerentemente isso, eu vou considerar ainda uns diazinhos para essa situação, assim, vocês conseguirem aplicar, tudo bem? Bom, desse aqui, ficou algum ponto que vocês queiram perguntar, alguma dúvida dessa proposta? Que fim terá o Ray, gente? Ele foi preso, ele foi acusado, ele foi culpado? Será que ele bebeu tanto que ele não lembrava do que ele tinha feito? O que vocês acham? Foi preso, fugiu, o que vocês fariam com essa parte? Então, escolher qual vai ser o fim do Ray, o que aconteceu com ele. Aí, eu trouxe, como eu falei, um resumo também, já que as pessoas que tinham feito, né, resumos do começo do curso, ainda, por exemplo, eu estou devolvendo já, praticamente quase acabei, só se você por acaso mandou, né, um pouquinho depois. Mas eu coloquei aqui um resumo, e aqui está escrito, gente, mínimo 8, máximo 10. A gente vai fazer com 10 a 15, esse padrão, tamanho normal. Tá? Então, pode pôr aí, proposta 1 dessa semana. Proposta 1, então, vai ser a proposta de produção que a gente tem aqui, certo? De 10 a 15 linhas. A única diferença, então, é esse ponto. Eu posso dizer, gente, que o resumo, qual que é a dificuldade que vocês mais tiveram, de modo geral, nos resumos que eu corrigi e devolvi até esse momento? Então, por exemplo, alguns pontos de resumo são não só o início dele, mas a identificação da fonte dele, ó. Estou parando nessa parte um pouquinho de fonte, porque alguns de vocês receberam anotação que não apresentou a fonte, que faltaram, né, elementos da fonte. Então, eu preciso lembrar que todo fim de resumo vai ter menção ao jornal, ao local, né, de veiculação mais eloquente dessa informação. Vai observar que não é para transformar num mini texto de artigo ou de reportagem, né, do que for a situação que você passou. E observem que a prioridade dessa argumentação é o quê? Então, é ampliar o ponto central de, né, visão. A gente pode dizer que ela vai seguindo essa segunda redação, uma lógica sobre o Harry, né, sobre a proposição. Peraí, deixa eu voltar aqui. Sobre a questão que envolve as diferentes gerações. Então, né, se houvesse essa atenção, você pensaria, bom, para o Enem, então, artigo 6º, não vai para o Enem, deixa o Enem. E aí, a gente vai considerar, então, assim, um texto que é bom, esse dentro de uma lógica, assim, bom de fazer resumo, tem muita informação, mas ele segue uma linha bem pontual, sobre essa discussão entre diferentes gerações, né, e como isso afeta as relações humanas. E aí, lembrar que não é porque citou vários autores de autoridade que eu preciso citar vários autores, eu preciso, no máximo, assim, de uma referência ao autor do texto, mais uma externa para validar aquela situação. Tudo bem? Gente,
Dessas duas propostas, eu diria que o mais difícil vai ser o quê? Vai ser a prática do texto de progressão. Acho que é o ponto, assim, de maior dificuldade para vocês. Essas partes de resumo é mais o parar, ler, grifar e fazer a paráfrase, né? A construção que não é uma cópia, mas que se baseia, né, se pauta no texto para a construção das suas situações de organização, né, de desenvolvimento de texto. Bom, o que vocês querem me perguntar sobre esse resumo e sobre aquela situação de produção da progressão? Vamos lá? O que virá na sequência? Tudo tranquilo? Ó, então eu vou deixar combinado com vocês uma situação. Como hoje era uma aula de nivelamento, de retomada, não é teoria, eu estou devendo, ó, 15, pouquinho menos de 15 minutos, né, de aula para vocês. O que eu vou fazer? Na nossa próxima aula, a gente aumenta 5 minutinhos, na outra aula, 5 minutinhos, para não ficar em atraso o tempo que é de vocês, mas ao mesmo tempo, hoje a gente já discutiu, a gente já pensou, já planejou estruturalmente qual é a lógica, e enfim, então não adianta ficar aqui só enrolando vocês mais 15 minutos, eu prefiro que a gente trabalhe efetivamente. Ana, fiz a progressão, fiquei perdida. Ah, tá. A Ana está falando de paragrafação, né? Quando é até 5 linhas, um parágrafo só e tá tudo certo. Um parágrafo só. Quando é, por exemplo, né, 5 linhas, um só. Quando são 10 a 15 linhas de texto, que é um texto maior, na progressão, vocês têm que imaginar início, meio e fim. Então, naquele da narrativa do Ray ali, da garota caída na árvore, ele tentando ajudar. Tem início, tem meio e tem fim a história. Então, eu preciso pensar que o que eu vou escrever é o fim. Então, é importante pensar em que posição que está, né, a informação que eu vou resumir. Como que eu enxerguei ao longo desses dias, né, talvez algum ponto de mudança, evolução no processo de vocês, mas por hora é então isso. Aí de paragrafação pode pôr, quando for, como esse aqui, uma transposição narrativa, de modo geral pode pôr 15 linhas, tá? Quando for um texto menor, daí o céu é o limite, né? Então, ele está dizendo que é de 5 linhas. Sendo de 5 linhas, eu não preciso de vários períodos, eu preciso de algumas referências que mostrem-se como marcas, né, remanescentes desse processo, tá bom? Não, não, Maria, a gente não pode, eu aqui tentando ler, a gente não pode trazer informação externa para o resumo, não, tá? Não, a referência externa, eu falei para o resumo, falei, acho que seria para o texto argumentativo, não é? Porque para o resumo, eu acho que eu falei justo o contrário, Maria, que não pode trazer referência externa. Se a gente traz referência externa, acho que foi para progressão. Se a gente traz referência externa, a gente está dando abertura. Não, eu acho que isso foi, se eu não estou enganada, que eu falei para vocês, isso foi em outra situação, não foi no resumo, não. Porque se eu trouxer informação externa, eu estou, perdão, contestando a versão do autor. Estou dizendo, ó, ele não falou nada com nada. Então, essa referência interna e externa é mais no sentido de, assim, aplicação, lá no caso da progressão, do que propriamente de construir uma ideia nova, um processo novo nessa parte aqui. Tudo bem? Certo, gente?
Então, sem referência externa. Ó, então eu fico devendo 5 minutos por aula para as próximas, para a gente equilibrar. E hoje ficam essas duas tarefas, tá bom? O resumo e a progressão do Ray, pegando um problema ali, porque ele foi ver se a menina estava caída e a menina estava morta. Então, mãos à obra com essas duas produções. A produção de texto de 5 linhas nessa semana eu não coloquei, então vocês vão perceber que não tem produção de 5 linhas. As duas produções, pode anotar, tá? As duas produções serão de 10 a 15 linhas. As duas. Não vai ter produção de 5 nessa semana, né? Ufa, alívio, amém, senhor. Mas também a de 5 eu sei que é mais puxadinha, mais complicada. Certo, gente? Muito obrigada, tá? Uma boa noite para vocês. E aí, esses 15 minutinhos, vamos resgatando, né, com parte teórica, que já vai ter diferente na próxima semana. Ó, beijo imenso, bom fim de noite para vocês, boas produções essa semana. Terminou de fazer, manda, tá? Se conseguir fazer as duas, ótimo. Se falar, Pro, não consigo fazer as duas, mas eu queria fazer essa narrativa por conta do estilo. Faça, porque depois você faz o resumo, você já passou pelo resumo, tá bom? Muito obrigada, beijão, até a próxima semana. Tchau, gente, até a próxima aula.